Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa segunda-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Nesse vídeo vamos falar aqui da próxima partida, o jogo contra o Criciúma, que será no próximo sábado, e os ingressos já estão esgotados, tá? O Vasco de visitante dessa vez, mas os ingressos ali da torcida visitante já esgotaram. A gente vai falar disso. Vamos falar aqui também de Alexandre Pato, que hoje teve seu nome ali ligado ao Vasco. Será que tem alguma coisa nessa história? Será que realmente pode acontecer? Foi oferecido a 777? Será? Enfim, vamos conversar aqui sobre isso. Vamos falar também sobre Alex Teixeira e sobre Lisca. O Lisca ontem mandou um recado ali para o torcedor vascaíno, elogiou muito a torcida do Vasco, e falou também sobre a sua passagem no Gigante da Colina, que foi o seu último clube, antes de assumir o Sport. Então tem bastante coisa para a gente conversar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo com o recado do Speech. Juninho, o que é o Speech? Speech é um jogo online de futebol onde você pode comprar, vender, negociar jogadores, escolher a sua liga favorita, fazer sua própria escalação e desafiar os seus amigos, Então você que entende de futebol pode provar que entende jogando o Speech. Totalmente de graça, o link para você baixar, jogar e se divertir está aqui na descrição desse vídeo. Bom, a gente começa aqui esse vídeo falando de Vasco e Criciúma, na verdade Criciúma e Vasco da Gama, partida que será realizada no sábado, 4h30 da tarde, na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Os ingressos começaram a ser vendidos hoje, e já esgotou. Não tem mais ingresso para essa partida entre Criciúma e Vasco. A torcida do Vasco no interior de Santa Catarina é muito grande, E esgotou ali rapidamente, em menos de 2 horas, a torcida do Vasco comprou todos os ingressos. Eram cerca ali de 2.000 ingressos, para a torcida vascaína no estádio do Criciúma, e esses ingressos acabaram. Também acabaram os ingressos do time mandante, do Criciúma. Então, não tem mais ingresso para esse jogo. Criciúma e Vasco será um jogo de casa cheia, lá, partida válida aí pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E um jogo muito importante, porque o Vasco é o segundo colocado e o Criciúma é exatamente o primeiro clube fora do G4, o 5º colocado. Então, é um confronto direto, entre Vasco e Criciúma. E o Criciúma vai vir ali, meu amigo, com toda a disposição do mundo, querendo vencer o Vasco exatamente para poder se aproximar ainda mais do G4, quem sabe entrar no G4, e entrar de vez aí nessa briga pelo acesso. Então, é importante demais o Vasco vencer essa partida, e o Vasco terá o apoio aí de 2.000 vascaínos que compraram ingresso, para apoiar o Gigante da Colina lá na cidade de Criciúma. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora, vamos falar de Alexandre Pato. Alexandre Pato, lembra dele? Atacante aí que já chegou à seleção brasileira, surgiu ali num período aqui no futebol brasileiro, no Internacional, como uma grande revelação, Depois foi pro Milan, jogou no Chelsea também, jogou no Corinthians. Enfim, o Pato atualmente está no futebol dos Estados Unidos, E hoje, pela manhã, surgiu ali uma informação que o Alexandre Pato teria sido oferecido a 777, Que o jogador teria sido oferecido a 777 para colocá-lo no Vasco assim que a SAF for aprovada, oficialmente aprovada, e a 777 assumir o comando do clube. Pois bem, o staff do Alexandre Pato negou qualquer contato com o Vasco ou qualquer contato com a 777. A informação é do Papo na Colina, através do jornalista Carlos Berbé. Ele entrou em contato, com o pessoal que cuida ali da carreira do Pato e descobriu que não passa de uma especulação. O staff do jogador afirmou não ter tido nenhum contato com ninguém do Vasco e também com ninguém da 777. Apesar disso, os representantes do atleta disseram estarem dispostos, a conversar com o Vasco, já que o contrato do atacante com o Orlando City vai terminar em dezembro desse ano. Então, não tem nada oficial, nenhuma proposta, nenhum oferecimento, nada entre Vasco e Alexandre Pato. O site Papo na Colina também entrou em contato com o diretor de futebol Carlos Brasil, para saber se o Vasco tem algum tipo de interesse no Alexandre Pato.
mas até o momento não obteve resposta do Carlos Brasil. Enfim, muita gente perguntou aí sobre essa história do Pato. Eu recebi muitas mensagens, né, no Instagram principalmente. Juninho, o Pato tá vindo pro Vasco? O Pato vai fechar com o Vasco? Que história é essa? Bom, tá explicado a situação do Pato, né? Não passa de especulação. Foi um nome aí que surgiu na imprensa, mas não passa disso. Eu acho muito difícil o Vasco avançar ou tentar trazer o Alexandre Pato. Não acredito que essa negociação aconteça e os empresários aí do jogador confirmaram, né, que não passa de especulação. Bom, e agora a gente fala aqui de Alex Teixeira, né? Informação do portal IG. Segundo, né, o portal IG, o nome do Alex Teixeira está sendo bem avaliado dentro do Vasco, né? Alex Teixeira está livre no mercado aí após rescindir com o Besiktas da Turquia, e a possibilidade de retorno do Alex Teixeira está sendo avaliada internamente do Vasco, internamente dentro do Vasco, né? Como apurou a reportagem do IG Sport. Até o momento, nenhuma negociação foi aberta, mas o nome do jogador agrada ao Cruz Maltino devido aí à sua história no clube e pela qualidade técnica também que ele pode oferecer. Apesar disso, o Vasco tem adotado aí muita cautela, né, nesse critério de avaliação de nomes, não só do Teixeira, mas também de outros nomes do mercado. E o Alex Teixeira possui altos vencimentos, né? Para o Vasco trazer o jogador, teria que fazer um esforço maior. Acredito que só com a chegada da 777 oficial ali mesmo, né, eles botando um dinheirinho a mais para bancar o salário, que seria possível. Fora isso, acho bastante improvável também. O Alex Teixeira com certeza vai receber proposta aí de outros clubes do futebol brasileiro, né? O Vasco deveria, pelo menos, tentar, né, conversar, oferecer um projeto, oferecer alguma coisa ali para o Alex Teixeira. Afinal de contas, ele já tem a vida resolvida. Eu acho que se o Vasco chegasse com um projeto bacana, interessante, eu acho que o Alex Teixeira pensaria, né, em voltar ao Vasco da Gama. Se o Vasco ficar parado, só olhando, né, o mercado se movimentar, aí realmente não vai ter condições de trazer o jogador. Vamos aguardar se o Vasco avança ou não nessa situação do Teixeira. Por enquanto, não tem nada também. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar de Lisca, né? Lisca, ex-treinador do Vasco, que estreou ontem pelo Sport exatamente contra o Vasco da Gama. E o Lisca, na entrevista coletiva, falou sobre o Vasco, né? Falou sobre a torcida do Vasco, Maracanã lotado. Disse que a torcida do Vasco é um exemplo, né, que tem que ser seguido pela torcida do Sport, também por outras torcidas do futebol brasileiro. Elogiou bastante ali o Vasco, o clube, a torcida, enfim, disse que tem um carinho e um respeito muito grande pela instituição e também contou que foi muito bem recebido, né? Que a torcida do Vasco recebeu o Lisca muito bem, que ele ainda recebe muito carinho dos vascaínos e foi muito bacana a entrevista do Lisca e o que ele disse sobre o Vasco, né, na entrevista coletiva. Confira só. Foi difícil sair do Vasco, sabe, cara? Só por 10 jogos, né? Mas na minha avaliação eu não tinha mais como contribuir com o clube. Por respeito, né, à torcida que sempre me apoiou e hoje me deu muito carinho, eu queria mandar um abraço especial também para o torcedor do Vasco, né? Porque você vir como adversário 10 meses depois, ter saído do clube, você pedir demissão e ter o carinho que eu tive hoje, isso também me deixa muito orgulhoso como homem, aí fora o profissional, né? Aí como homem, como pai de família, ser respeitado e a torcida ter reconhecido a minha entrega mesmo com os resultados. Depois que passou, eu vi que o trabalho não foi tão mal, não. Porque o Diniz veio aqui, o Diniz, o Nenê e a torcida do Vasco fizeram menor aproveitamento que o meu. Eu fiz 43%. O Diniz com a torcida e o Nenê fez 42%. Aí eu vi que realmente o trabalho estava difícil. Foi um prazer, cara, estar aqui. Encontrei várias pessoas, vários amigos que vieram me cumprimentar, falar comigo. Presidente Jorge Salgado, que eu mando um grande abraço também, que honrou comigo tudo que ele combinou. Demorou um pouquinho, mas com a chegada da parceria, o primeiro aporte, ele me ligou e quitou tudo que a gente tinha combinado. E eu também tive a paciência que um profissional que respeita a instituição e sabe a dificuldade que vinha vivendo, né, principalmente financeiramente. E eu dei muito azar, né? Quando eu cheguei no Vasco em julho, acabou o dinheiro também, né? E isso é muito complicado para um treinador. Mas foi um prazer enorme, né? Prazer enorme ver hoje a torcida do Vasco cantando até o final. Mesmo time, né, com dificuldade, eles não vaiaram nem um minuto. Eu acho que é um exemplo, só depois que terminou. Eu acho que é um exemplo para todas as torcidas, né? E eu convoco a nossa torcida a ter essa mesma postura, né? Porque muitas vezes a gente fica frustrado e a gente acaba passando essa frustração para os nossos jogadores, né? E os nossos jogadores estão lutando muito. Pode não ser o jogador do sonho que a torcida queria, mas eles podem se transformar com o apoio do torcedor. Então tá aí, né? O Lisca realmente, a passagem dele pelo Vasco não foi boa, mas o torcedor vascaíno tem de certa forma aí um carinho, né, um respeito pelo treinador que, assim, foi sujeito homem, né? Viu que a coisa não estava dando certo, pediu as contas, foi embora e é isso aí.
Boa sorte pro Lisca aí na sequência da sua carreira e que um dia, quem sabe, ele volte ao Vasco e consiga um sucesso melhor. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!